Fala, investidor! Vamos lá começar com as estratégias com opções? Isso mesmo. Vamos começar a discernir primeiro algumas recomendações para que você possa entender melhor o funcionamento das estratégias, tá? As opções, elas são uma forma de melhorar a rentabilidade da sua carteira de investimentos, buscando sempre maximizar ganhos, tá? Ao mesmo tempo, ela também pode, veja bem, eu disse pode, proteger a sua carteira de investimentos, tá? Suas estruturas de opções não devem ser encaradas como uma forma de enriquecimento rápido. Por que isso, gente? As opções em derivativos de ações são dois rios. Então você pode sim ganhar muito dinheiro, mas você pode também perder muito dinheiro com isso. As opções, elas são direitos, como a gente já sabe, e como direitos, eles podem ter um valor elevado, diminuído ou simplesmente zerado, tá? Ela, usada de uma forma equivocada, pode sim trazer prejuízos para a sua carteira e para você, investidor. E nós aqui do Minuto Dinheiro não queremos que aconteça isso contigo, tá? Vamos lá. As opções, as estratégias dela podem ser de diversos aspectos. Como seria um dos primeiros? A estratégia direcional. Como é que ela funciona? Elas são operações, tá? Nas quais a direção do movimento do preço do ativo, objeto em questão, é que determina seu resultado. No caso de uma direção contrária do movimento, você tem prejuízo. Então, por exemplo, uma estratégia direcional seria você estar seguindo uma tendência, você monta uma estrutura em opções para o mercado altista, o mercado subindo. À medida que o mercado sobe, a tendência de você ganhar aumenta. Mas se por acaso for um dia de urso, o urso for lá e te dar um abraço, o mercado cair, o teu direcional como era altista, né, seguindo essa direção, você vai ter prejuízo. Isso é um movimento de estratégia. Nós temos também as estratégias não direcionais. E como o nome próprio diz, ela é antagônica anterior, tá? É quando você acredita no movimento inverso que está o ativo objeto. Por exemplo, uma ação que subiu muito no mercado financeiro, nós começamos a falar que ela está esticada, longe das médias. Então, embora a média indique que ela está subindo, então a estratégia direcional seria ela subir. Você pode montar uma estrutura não direcional acreditando na queda desse papel, dessa ação. Quando você monta isso, normalmente você vai montar com a opção de put, que você já sabe o conceito, entendeu bem na aula anterior. Se não entendeu, volta lá na aula, lê novamente, porque a gente precisa que você esteja nivelado no conhecimento, tá? Então, basicamente, direcional e não direcional é isso. Na não direcional, se o mercado ele subir muito, você vai ter prejuízo, considerando que você está direcionando para queda. Se cair, você terá lucro. Veja, você também pode montar um não direcional ao contrário. Como assim, professor Ademir? O mercado começa a cair muito. A tendência do mercado é de queda, tá? Então, a partir do momento que o mercado está numa tendência de queda, você pode montar uma estratégia não direcional para o mercado de alta. Então, se o mercado vira e começa a subir, você vai ganhar. Se ele continua na tendência, na direção que ele está, você vai ter prejuízo, tá? Se ele fica lateral por muito tempo, em opções na estratégia também você pode ter o prejuízo. Vamos agora começar a falar pontualmente de algumas estruturas. E essa agora eu quero que você tenha muita atenção, tá? Porque ela é uma estrutura extremamente útil para o dia a dia e todo investidor deve saber movimentá-la. A estratégia que a gente vai falar agora é a estratégia de hedge, tá? E como é que funciona? O hedge nada mais é do que proteção. Uma das maiores vantagens em você operar opções é o chamado hedge, ou seja, é a proteção do investidor
contra variações adversas no mercado, seja uma subida brusca, uma queda brusca. Na prática, esse tipo de operação de proteção significa que você tem uma posição oposta à assumida no mercado à vista. Então, se você comprou a ação, você vai comprar uma opção de put, como hedge, para que você esteja protegido, tá certo? Se você estiver vendido numa ação, você vai comprar uma call, que aí caso suba, você vai ganhar naquela call. Vamos a um exemplo, e esse exemplo vai aparecer agora na sua tela. Presta bem atenção, tá? Que você vai anotar e vai ver comigo aí, tá joia? Nosso exemplo agora é das eleições para o ano de 2002. Imaginemos um cenário que a Bolsa esteja em 120 mil pontos, como você está vendo aí na nossa tela, tá? Nesse cenário, gente, é um candidato mais liberal, tá certo? O que é que a gente chama de candidato liberal? É um candidato que não seja, digamos, com um Estado tão protetor. Nesse cenário A, de um candidato liberal, a projeção da Bolsa vai para 50 mil pontos, tá? Como você está vendo aí na tua tela. No cenário B, é um candidato mais socialista, onde ele busca um Estado mais protetor, um Estado mais intervencionista na livre economia. Para esse cenário, os analistas supõem que a Bolsa possa ir a 60 mil pontos, uma queda bastante grande. Então aí vamos imaginar que o investidor tem uma carteira de ações com um montante de 100 mil reais e não queira se desfazer das posições, e sim protegê-las. Pensa bem, vai continuar aparecendo na sua tela agora o nosso exemplo, tá? O tipo de opção vai ser o quê? Uma put, que é a opção de venda. A opção ativo-objeto será o Ibovespa como exemplo, ação-objeto Ibovespa, tá? Você pode montar essa operação tanto no Bova11 quanto no índice, mas você vai ter que montar via assessor da sua corretora, tá? Então vamos lá, tá aparecendo aí na sua tela, você está me escutando bem? Espero que sim. Preço do ativo objeto, spot, 120 mil pontos. Preço de exercício, 120 mil pontos. A data do exercício, gente, tem que ser após a eleição, data de exercício vencimento. E se você não lembra do conceito, volta na nossa aula lá que você vai aprender, tá? Prêmio ou preço da opção, 5 mil reais. Esse valor é para uma proteção da sua carteira, tá?